Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a cidade, né? Como ela funciona, como ela surge, né? Desde a antiguidade até a cidade moderna, compreendendo também o seu funcionamento um pouquinho. Para a gente poder falar um pouquinho da cidade, a gente tem que entender o que é urbano, diferenciar o urbano do rural. Lembrando que a área urbana é aquela área onde estão concentradas as atividades associadas ao segundo setor e terceiro setor, portanto, à indústria, ao comércio e aos serviços. Geralmente tem a maior concentração populacional, enquanto o meio rural é onde estão concentradas as atividades associadas ao primeiro setor da economia, que são as atividades associadas à agricultura, pecuária e extrativismo. Geralmente também tem uma menor quantidade de pessoas, né? Os espaços são mais amplos, as cidades são mais concentradas e assim por diante. Então, para a gente entender o que é cidade, a gente precisa entender o que é o processo de urbanização, porque os espaços rurais podem se tornar urbanos e várias das cidades, né, os locais das cidades já foram espaços rurais na antiguidade, no passado. Então, a urbanização ela deve ser entendida como um processo, né? Ou seja, uma coisa constante que vai acontecendo em que os meios rurais, ou seja, as características de um meio rural, tanto sociais, populacionais, econômicas e assim por diante, elas vão se transformando em características do meio urbano. Ou seja, as formas de obtenção de economia, de dinheiro, né, vão saindo do primeiro setor, vão ganhando novas atividades industriais, né, fomentam o surgimento de atividades comerciais, e isso vai trazendo mais pessoas, ou seja, aquele lugar que era um campo vai crescendo ao ponto de se tornar um meio urbano e não mais um meio rural. Então, é um processo complexo, né, constante, que vai se modificando. Obviamente, também, nós temos diferentes momentos, né, em que os lugares vão se tornando urbanos e locais que não se tornam urbanos, que permanecem rurais, né, como a gente tem até hoje no Brasil, no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, o que diferencia a população urbana da população rural? Existem três critérios, né, conhecidos, basicamente, que são os critérios administrativos, estatísticos e científicos, né? O critério administrativo é aquele que associa toda a população, basicamente, o número de quantidade de pessoas, né? Geralmente pela concentração populacional, né? Também associado a uma questão de administração, ou seja, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele dá o critério, né? E conceitua, classifica o lugar como cidade, município, meio urbano, meio rural, de acordo com as atividades econômicas do que acontece ali, né? Nós temos o critério estatístico, né, que a população é considerada a partir da aglomeração de população, basicamente. Então, quanto mais população, esse meio é urbano ou meio rural. Isso está associado geralmente também à área do determinado lugar. Então, áreas muito grandes com muita população, né, são urbanas, ou podem ser com pouca população, e aí são consideradas rurais, e assim por diante, porque, obviamente, a concentração de população também nos demonstra uma concentração e uma diversidade de serviços, de comércio, de um monte de coisa. Para ter muita população, é necessário que tenha muitos serviços, que tenha comércio, que tenha produção industrial. Então, geralmente, em lugares com concentração, não é só por causa da quantidade de pessoas, mas é porque a quantidade de pessoas, né, necessita de uma série de outros serviços que classificam aquilo como urbano. E nós temos o critério, né, administrativo, né, estatísticos, porque os estatísticos são falhos, né, a gente fala que também não dá para ser só aglomeração. Então, o que a gente basicamente precisa compreender é que a questão do que é cidade está associado às transformações associadas à forma como se vive, né? E a forma como se vive, quando ela vai se transformando, ela vai modificando as características do local que se vive. Então, quanto mais pessoas fazendo atividades diversas, o local vai se modificar, né? As casas vão virar prédios, as ruas que eram de terra batida vão ser asfaltadas por causa da quantidade de carros que passam aí, levantam muita poeira, então existe uma nova necessidade. Ou seja, as cidades vão se transformando gradativamente. E o que a gente precisa compreender, o que difere campo da cidade, é isso, né? Todos nós aqui já fomos e já viajamos, né, para locais que nós consideramos diferentes da cidade da onde nós somos. Então nós podemos classificar como aquilo sendo campo, ou então uma cidade de interior. Elas têm características bem definidas e nós sabemos quais são as características.
estão associados ao modo de vida, né? A forma de construção das casas, a forma do modo de vida da população, a forma como aquela população se encontra para lazer, né? O tipo de serviço que tem, né? O cinema da cidade, se passa o filme moderno, se passa o filme de 2 semanas atrás ou de 1 mês atrás. Nós temos diversas formas de compreender os níveis de integração, de modernização e urbanização da cidade. Obviamente, em algumas delas nós classificamos como áreas rurais, né? Já não são nem mais áreas urbanas, mas dentro das áreas urbanas nós também temos diversos níveis. Se a gente falar um pouquinho da história da cidade, a gente precisa entender que a cidade na antiguidade está associada basicamente a algumas questões que nós já falamos, como por exemplo a transformação do ser humano nômade num ser humano sedentário, graças à agricultura e à pecuária. Então, foram surgindo aldeamentos, esses aldeamentos, a possibilidade, a produção abundante de comida possibilitou o crescimento da população, o crescimento da população possibilitou o crescimento desses aldeamentos, que foram se tornando, de aldeias se tornaram vilas, de vilas se tornaram pequenas cidades e assim por diante. É aí que surgem as primeiras cidades, né, os primeiros reinos, né, as primeiras civilizações da história da humanidade, geralmente associadas também à história que a gente já falou de agricultura e pecuária, né? O que a gente estava falando então da cidade, o que diferencia, são as aglomerações, né? Então a gente poderia dizer que isso daqui, durante a antiguidade, era uma cidade? Para aquele momento histórico, talvez, mas para o momento histórico que nós vivemos, a gente classificaria aquilo como um ambiente rural, né? Então também a classificação e a forma como se enxerga a cidade são diferentes do que a gente vê hoje do que a gente via antigamente. Então, lembrando, aquilo poderia ser considerado cidade devido à aglomeração, só que a aglomeração da época antiga é muito diferente da aglomeração, até pelo número de população, a quantidade de pessoas, né, em determinado lugar. Então as cidades elas foram se desenvolvendo através do desenvolvimento, tanto do comércio, né, a administração dessa própria cidade, né, o estabelecimento de hierarquias entre as cidades, cidades e estado, né, como na Grécia, né, a defesa territorial, uma cidade combatendo a outra, né, ou então um reino combatendo o outro. Então as cidades elas criavam novas formas de vida, criavam muros, esses muros faziam com que a cidade tivesse uma nova dinâmica, e aí o desenvolvimento da sociedade como um todo, o desenvolvimento da indústria vai criando novas formas de cidade, novas características na cidade. E a Revolução Industrial é essencial para entender a cidade como o que a gente entende hoje, né? Porque a nossa sociedade hoje em dia é baseada na sociedade industrial, de consumo, associada à produção, né, e consumo, comprar produtos, viver a partir da compra, trabalhar para alguém, ser pago por isso, com o dinheiro que você é pago, comprar alguma coisa, pagar outra coisa e assim por diante. Essa cidade em que o consumo baseia a cidade surge a partir da Revolução Industrial, que modifica por completo tanto as características físicas da cidade, né, como também o modo de vida que vai caracterizar a partir de agora o modo de vida urbano, né? Então, diferente do campo, a cidade ela pode ser definida por uma concentração de moradias, construções, né, como eu já falei, de serviços, assistência médica, escolas, porque a cidade, como tem mais pessoas, necessita de uma maior diversidade de coisas, né, e é a partir da cidade que a gente vai encontrar esse tipo de questão, né? Como a gente pode ver aqui, a história e a cultura das cidades, a forma como a cidade vai se desenvolvendo ao longo de toda a sua história, vai deixando rastros no seu próprio espaço, né? O que a gente pode ver hoje em dia é que diversas cidades têm os seus processos anteriores, né, ainda guardados e transformados em ambientes turísticos. Por exemplo, se a gente olhar as duas imagens aqui, nós temos movimentos e monumentos antigos, ou seja, de uma cidade antiga, diferente da cidade moderna industrial, mas ainda inseridos dentro de cidades modernas industriais, ou seja, são áreas da cidade antiga que sobrevivem à cidade moderna. Por exemplo, a gente pode ver aí a Grécia, né, em que nós podemos ver aí no topo da montanha o que a gente chama de Acrópole, né, que era uma área onde os grandes pensadores e filósofos, ali na proximidade dos mercados, né, onde os filósofos ficavam e tal, essa região convive e tem ao seu redor a cidade moderna de Atenas, que é uma das maiores cidades da Grécia. A mesma coisa nós temos Roma, né, a cidade central do Império Romano. Roma, hoje em dia, é uma grande cidade da Itália, né? E dentro da cidade de Roma nós temos grandes monumentos e áreas que remetem à cidade antiga. Por exemplo, nós podemos ver o Coliseu hoje
e imaginar como um grande monumento, mas o Coliseu, em comparação aos estádios de futebol, aos ginásios de basquete, vôlei, etc., é um estádio extremamente pequeno. Mas naquele momento, né, há alguns milhares de anos atrás, o Coliseu era de fato algo estrondoso, né? O que para a gente hoje remete apenas à memória. Então, se a gente pensar um pouquinho no crescimento das cidades, a gente pode perceber que a cidade na Idade Média, né, ou seja, entre 476 d.C. e 1453, tinha uma pequena extensão. Geralmente eram cercadas por muralhas medievais devido a um intenso processo de guerras entre esses reinos, né? Obviamente não existia água encanada, a água era diretamente trazida de alguns rios, né? Obviamente, se não existia água encanada, também não existia coleta de esgoto, não existia transporte público, porque também não existia criação de energia, né? Apenas a energia animal, ou seja, só existia charretes e cavalos, né? Proliferação de doenças epidêmicas, como por exemplo a peste negra, que matou aproximadamente 30% de toda a população mundial, né? E naquele momento mundial a gente se confunde um pouco com a Europa, porque não existiam dados precisos de todos os outros lugares, né? Então a gente pode ver que a cidade era bem diferente. Eram pequenas, muradas, né, extremamente insalubres, sujas, berço de epidemias e assim por diante. A partir das grandes navegações, a partir de 1400 e alguma coisa, 1500, quando as grandes navegações vão descobrindo novos continentes, comercializando e trazendo a integração cultural, a integração comercial, né? As cidades, principalmente as cidades portuárias, as áreas de porto onde chegavam e saíam essas grandes navegações, começaram a crescer muito. E com a possibilidade e com a quantidade de dinheiro que as grandes navegações arrecadavam, essas cidades começaram a investir em diversas questões que eram problemas da cidade antiga, da cidade da Idade Média, principalmente a relação de água, a relação de esgoto, né, a relação de proliferação de doenças, porque essas questões impediam o crescimento das cidades. Transformavam a cidade em um lugar insalubre. As pessoas moravam mais no campo do que na cidade. As grandes navegações começam a modificar um pouquinho isso. E as revoluções industriais vão, de vez, finalizar e modificar por completo. Porque se as grandes navegações já traziam um pouquinho de dinheiro e modificavam a forma como se vivia na cidade, as revoluções industriais modificam por completo. A partir de agora não serão somente as cidades portuárias. Elas continuarão muito grandes porque elas são as áreas de escoamento da produção. Mas as revoluções industriais estão associadas às outras regiões também, cidades do interior dos lugares, dos países. Essas cidades onde as indústrias vão surgir começam a crescer muito. E nessas cidades começam a ter trabalhadores assalariados, burgueses com muito dinheiro, e essas pessoas vão diferenciar a cidade, vão criar, por exemplo, os bairros de gente rica e bairros de gente pobre, bairros da burguesia, bairro da classe trabalhadora, coisa que a gente vê na cidade até hoje, né? Periferia e centro, né? Outra questão que vai surgir também, devido à quantidade, né, várias outras cidades vão surgir. Antigamente existiam poucas cidades e vários vilarejos. A partir de agora surgem várias cidades. Por quê? Porque a possibilidade dos transportes, a Maria-Fumaça, né, que é o trem movido a carvão, né, e gradativamente os barcos a vapor e assim por diante, possibilitam a integração regional, ou seja, novas cidades podem surgir porque todas elas vão se conectar, ou seja, entre uma cidade e outra, no meio da ferrovia, surgiam vários entrepostos, que são novas cidades, ou seja, vai havendo um crescimento urbano muito grande. E outra coisa extremamente importante é que as revoluções industriais inauguram uma nova forma de vida, que é a forma de vida assalariada. Ou seja, as pessoas passam a ir morar na cidade em busca de ganhos constantes também. As indústrias são a nova modernidade. Então as pessoas saem do campo, largam ou são obrigadas a largar as suas fazendas, vão para a cidade em busca do trabalho nas indústrias que estão surgindo em toda a Europa. E essas pessoas que antes eram no campo passam a viver na cidade. É nesse momento das revoluções industriais que na Europa começa a ter mais gente em cidade do que gente em campo. Ou seja, a Europa, a partir das revoluções industriais, vai se tornando um continente urbanizado como um todo, ou seja, com mais pessoas nas cidades do que no campo, ou seja, pelo critério, né, estatístico de quantidade de pessoas, populacional. Então, quais são os fatores iniciais que impulsionaram essa urbanização, esse processo de crescimento da cidade? A primeira questão importante é a modernização da agricultura. A Revolução Agrícola, que fez com que a produtividade
rural, ou seja, a quantidade, a forma de se trabalhar no campo, diminuísse a necessidade de mão de obra, ou seja, muitas pessoas ficaram ociosas, ou seja, sem trabalho no campo, foram obrigadas a irem para a cidade, trabalhar, viver, ganhar seu sustento. O desenvolvimento da indústria potencializa já a revolução agrícola e faz com que, a partir de agora, todo mundo, grande maioria da população, venha morar nas cidades em busca de trabalho. E isso faz com que as cidades se urbanizem muito rápido. Pequenos vilarejos, em poucos anos, se tornam grandes cidades. E aí, a partir da Revolução Industrial, as cidades só passam a crescer, se diversificar, se conectar e assim por diante. A Revolução Industrial, então, é o marco da cidade moderna. Então, o crescimento urbano no mundo, a gente pode entender que em 1900 existiam poucas cidades, apenas 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Ou seja, as cidades ainda estavam crescendo, porque a Revolução Industrial primeiro acontece na Europa e vai se expandindo por todo o planeta de forma lenta. Já em 1950, já existiam muito mais cidades, pelo menos 20 cidades com mais de 2,5 milhões de pessoas. Já em 2000, já existem 36 cidades com mais de 8 milhões de habitantes. Então a gente tem cidades que elas vão crescendo cada vez mais. E o crescimento das cidades gera uma nova série de necessidades, uma nova forma de vida. Então a cidade da Idade Antiga, a cidade da Idade Média, a cidade das revoluções industriais e a cidade de hoje em dia são cidades, mas são completamente diferentes entre si. E aí uma das características da cidade, do crescimento da cidade, é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Que acontece em todos esses momentos da história. Êxodo rural é a movimentação da população do campo em direção às cidades. Ele pode acontecer e aconteceu ao longo de toda a história de diversas formas. No Brasil aconteceu mais recentemente, porque o Brasil se industrializa bem depois que os outros, a gente vai falar disso mais na frente. Mas como é que isso acontece? Primeiro pela mecanização da lavoura, ou, no caso da Europa, pelaquela revolução agrícola, que faz com que pessoas percam seu espaço e percam seus empregos no campo. Se elas perdem seus empregos, elas são obrigadas a saírem em busca de trabalho. Outra questão também é a concentração de terras e conflitos agrários. Os grandes produtores do campo brigam para ter cada vez mais terras e compram as terras dos pequenos produtores. Esses pequenos produtores ou vão trabalhar para o grande produtor ou vão ser obrigados a ir para a cidade. A industrialização das áreas urbanas. É importante lembrar que a industrialização das áreas urbanas, ou seja, o surgimento da indústria, tanto no Brasil recentemente quanto na Europa lá há 2 séculos pelo menos atrás, todo esse processo também gera uma nova mentalidade no ser humano. Lembrando que o ser humano sempre busca o moderno, sempre busca o novo. Nós somos seres que buscam sempre crescer e para crescer a gente precisa se diferenciar, ser diferente, moderno e assim por diante. Isso desde sempre. Então, quando a indústria surge e a cidade surge, a cidade é o que há de novo. A indústria é o que há de novo. Trabalhar no campo, todas as gerações passadas já trabalhavam. Trabalhar na cidade possibilitava um mundo novo de oportunidades. Por isso, muitas das pessoas vão para a cidade com o ideal. A cidade é o ideal do crescimento. Até hoje, quando a gente conversa com nossos familiares que vieram, alguns deles do campo para a cidade, a gente pergunta por que você veio do campo para a cidade? Por que você saiu? Ele falou, porque eu queria ganhar a vida, porque eu queria crescer na vida, porque minha família estava há muito tempo no campo, eu não queria mais aquela vida, ou seja, tem essa ideia de fuga, de crescimento individual. A cidade também tem essa ideia de que a cidade é o moderno, a cidade é o novo. E isso ao longo de toda a história. Até hoje, nós, quando pensamos para onde nós queremos viver, nós sempre queremos ir para uma cidade que parece mais nova, mais moderna que a nossa cidade, que nós vivemos hoje. Que a outra questão também importante é que o campo é muito incerto. Viver no campo é muito incerto. Por quê? Porque você depende da terra. E a terra tem questões que estão além do ser humano. São questões naturais. Portanto, uma chuva, uma época de secas, e assim por diante, uma praga, gafanhotos, bichos e tal, eles podem acabar com toda a sua produção. E toda a sua produção significa todo o seu salário, todo o seu dinheiro para uma determinada época. Então, existe uma incerteza muito grande no campo. Na cidade, devido à atividade industrial, devido à atividade comercial, existe uma maior facilidade. Ou pelo menos era isso que as pessoas pensavam quando saíam do campo para a cidade. Obviamente, quando elas chegam no campo, chegam na cidade, vindos do campo, elas percebem que não existe nenhuma facilidade na cidade. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. O Brasil, falando um pouquinho de Brasil, a gente fala um pouquinho de história, o Brasil hoje em dia tem 84% de sua população vivendo em cidade. E a gente pode ver aí o crescimento ao longo desse gráfico, o crescimento que em 1941 era de 31%,
hoje em dia, de 2010 em diante, é de 84%. O que aconteceu entre esses anos e outro? Entre 40 e 2010? Industrialização, crescimento das cidades, êxodo rural. Todos esses processos vão fazendo com que pessoas, a grande maioria da população, saia do campo e venha para a cidade. O problema é que o crescimento da cidade também gera problemas. Quanto maior a cidade for, mais necessidade de recursos ela tem, mais necessidade de empregos ela tem, mais necessidade de escolas para os filhos dos empregados elas têm, e assim por diante. Cidades grandes demais geralmente apresentam uma série de problemas muito comuns. E a gente vê esses problemas aqui em algumas consequências desse crescimento, principalmente se ele é feito de forma muito rápida. Quando o crescimento é rápido demais, né, repentino, como foi o caso do Brasil, as cidades cresceram muito rápido. E quando a cidade cresce rápido demais, ela não tem infraestrutura suficiente para receber mais pessoas. Então as pessoas começam a vir e vir e vir, e geralmente não tem casas para elas, não tem escolas, não tem vagas em hospitais, né? Ou seja, durante os momentos de necessidade, a cidade consegue, né, suprir menos do que ela tem de população. Então, isso a gente chama de inchaço urbano, é quando a população cresce demais, né, existe uma insuficiência de infraestrutura. Ou seja, tem mais pessoas do que a cidade e o crescimento da própria cidade consegue suprir. E isso a gente pode falar em relação à escola, saúde, emprego e assim por diante. E o problema é que muitas das pessoas, quando vêm do campo para a cidade, eles vêm, né, com uma mão na frente e outra atrás, sem, né, dinheiro, sem condições de voltar, porque ele já vendeu a terra lá, ele já perdeu aquela sua terra, então ele não tem como voltar. É a única saída da cidade. Então, quando ele vem, né, ele não tem grana para ficar, ele não sabe onde vai ficar, não consegue emprego nos primeiros dias e tal. Acontece que ele vai sendo marginalizado. O que é marginalizado? Marginalizado não significa virar bandido, muito pelo contrário. Marginalizado significa viver além da sociedade, aquém da sociedade, sem todos os serviços necessários à vida humana. Então, isso é um marginalizado. Obviamente, a palavra marginal virou sinônimo de bandido, o que não é a realidade. Marginal é aquele que vive fora da sociedade, tanto para questões humanas, como um cara que não tem acesso à saúde, não tem acesso a esgoto, não tem acesso à educação de qualidade, é uma pessoa que vive à margem da sociedade, se todo o resto da sociedade tem esses tipos de serviços. Outra questão que acontece também é o que a gente chama de favelização, que é associada à moradia, que é quando o crescimento urbano rápido demais é incapaz de suprir a necessidade de moradia. As pessoas começam a morar em qualquer lugar, ou nas ruas, ou nos lugares muito distantes, que a gente chama de periferias, né? Ou nas favelas, que no caso do Rio de Janeiro são muito comuns, porque principalmente por causa da nossa geografia, porque no meio das áreas planas nós temos áreas com morros, e esses morros nunca eram habitados pela classe média e classe alta. Por quê? Porque não existia até aquele momento engenharia suficiente para construir em planos inclinados, ou seja, não existiam prédios e casas inclinadas. Não se sabia como fazer isso até aquele momento. Hoje em dia já se sabe, só que todos os morros já estão praticamente ocupados. Então, por quê? Por casebres de madeira, né, e diversas outras materiais, né, que são muito frágeis. Outra questão que a gente pode ver também é a desigualdade social no espaço urbano. Nós temos bairros que foram construídos, né, de forma estruturada, pensada, com calma, ou seja, tem esgoto, água, educação, hospital. E nós temos bairros que não foram construídos, que se construíram, né, que foram autoconstruídos pelas próprias pessoas. E a gente chega nesses lugares que são lugares principalmente longe do centro, né, ou nas favelas, que não têm acesso nenhum às condições primordiais para a vida humana. Eu indico para vocês, aqui uma coisa muito importante, esse filme chamado O Menino Mundo, que é uma animação brasileira, concorreu ao Oscar, né, não foi premiada, não ganhou o Oscar, mas ganhou uma série de prêmios mundo afora, que conta exatamente o processo do êxodo rural. Conta a história de um menino, né, que sai do campo e vai para a cidade. E esse processo de ida do campo para a cidade, ele passa pelos conflitos agrários, ele passa pela moradia na cidade, as dificuldades de moradia na cidade. É um filme excelente que vocês podem ver nos canais de streaming aí, ou então na internet como um todo, baixar e assim por diante. Vocês podem assistir esse filme, que vocês vão entender completamente a história do êxodo rural, como ele funciona e como que o êxodo rural impacta diretamente na vida na cidade. Porque muitas das vezes a gente estuda cidade e campo como formas separadas. Mas é importantíssimo saber que o que acontece no campo impacta na cidade. Uma mudança estrutural
trabalhista no campo gera mais pessoas na cidade gera problemas na cidade, que gera maior necessidade no campo. Ou seja, por mais que a gente estude de forma separada, as duas questões estão extremamente conectadas. Só para a gente revisar tudo que a gente viu hoje, a gente precisa lembrar do que é cidade, que a ideia de cidade muda conforme o tempo, né? Cidade é a área de concentração de serviços, de pessoas, né? Só que a gente tem diferentes tipos de cidade que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? No Brasil existe uma concepção entre cidade e município, né? Lembrando que município é a divisão legal feita pelo IBGE e a cidade é a área urbana. Portanto, todo município pode ter área urbana e área rural, né? Alguns não têm área rural porque a área urbana complementa todo o espaço do município, né? O crescimento urbano ocorre somente pelo aumento da população, mas a urbanização acontece por um outro processo. Mas não existe urbanização sem crescimento urbano, sem crescimento populacional. Portanto, é um movimento constante. E, obviamente, a ideia do êxodo rural. A ideia de que o que acontece no campo reverbera na cidade e impacta diretamente na cidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o processo. Vejam o filme. Qualquer coisa, falem comigo. Um abraço, até mais.